E seguimos aqui. Terminou o ano, começou o ano e seguimos aqui com esse livro, agora com as ações. Estamos no capítulo 5 das ações do coração, de um coração que serve. Então, hoje é alinhado a isso. Capítulo 5, as tarefas de um coração que serve. E ele começa da seguinte maneira. Releia Gênesis 2, 18, 25. E eu vou reler aqui com vocês. Lembrando que a minha Bíblia, tá? Essa que eu tô usando aqui, que é a Bíblia que eu tô usando pra ler ela o ano inteiro, enfim. É uma Bíblia com linguagem jovem, para jovens, tá? Então ela é bem diferente. Já falei numa live, isso começou a querer me incomodar pelo fato de quanto mais a gente vai entendendo e compreendendo, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, ela tá num linguajar já muito jovem, né? Pra mim, que tenho 35 anos. Mas, deixa eu desligar aqui. Mas eu vou seguir nela até o final do ano, se assim Deus quiser, porque eu tô tendo um entendimento muito mais fácil, né? Então, muitas palavras vocês vão ver que são diferentes aqui, pelo fato de ser uma linguagem para jovens. Gênesis 2, 18 a 25. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então, o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E depois de lermos, né, essa passagem maravilhosa de Gênesis 2, 18 e 25, qual que é o nosso entendimento do nosso papel como auxiliadoras dos homens? Qual é o seu entendimento? Né? Muitas vezes a gente, e eu me incluo nessa, não mais, mas muitas vezes eu pensava, não, direitos e deveres iguais, somos iguais. Não somos iguais. Nós fomos criadas, nós mulheres fomos criadas por Deus após Adão para ajudá-lo, para auxiliá-lo, para servi-lo. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender a submissão. Porque eu, por muitos anos da minha vida, dizia, eu não vou ser submissa a homem nenhum. Não vou ser submissa a ninguém. Porque eu não entendia a raiz da palavra submissão. E é isso, e foi para isso que Deus nos fez mulheres. Para sermos auxiliadoras, ajudadoras, para nos submeter aos nossos maridos. Mas, Nath, como assim? Submissão, eu já falei outras vezes aqui, é estar sob a mesma missão. Então, eu e o meu marido somos apenas nós somos uma só carne. Deus nos tirou de Adão. Acredite você ou não, nós não viemos do macaco. Nós viemos de Adão. Né? Muitas coisas a gente aprende distorcida na escola, biologia, a ciência quer trazer, mas não, tá escrito aqui. No livro mais antigo de todos. No livro que vocês sabiam que 52 países são proibidos de ler a Bíblia? E nós estamos num país onde isso não é proibido. E o quanto você tem buscado, ó, tudo marcado, fazendo leitura aqui do ano inteiro, que tá sendo fantástico. Quanto você, que tem essa liberdade, tem buscado se desenvolver, conhecer e entender. Porque tá tudo aqui dentro. E quando eu começo a ler e começo a entender, a minha vida começa a ser diferente. Quando eu entendo que eu sou, sim, auxiliadora do meu marido, porque Deus
me fez e te fez, mulher, para ser auxiliadora do seu marido. Ah, Nath, mas eu não tenho marido. Tudo bem. Eu profetizo que você tenha, que você encontre alguém para andar junto e virar uma só carne. Porque foi para isso que Deus nos fez. Pra gente virar uma só carne e construir uma família. Após essa passagem, ele, tem várias outras partes ali, diz, vão e multipliquem-se. E aí vem a família. E é o que eu sempre bato na tecla, que os nossos filhos são do mundo, né? Eu sei o quanto é difícil de pensar, de imaginar isso, mas sim, nós, mães e pais, viemos para preparar os nossos filhos para o mundo. E aonde que a maioria dos casamentos se perde? No nascimento dos filhos. Por que se perde? Porque antes do nascimento dos filhos, ainda não houve o entendimento de que um homem e uma mulher têm que virar uma só carne. 2 é a única conta na matemática onde 2 vira 1. E quando a gente entende isso antes de ter filhos, a gente vai entender a ordem, a hierarquia. Primeiro vem o meu marido. Primeiro eu preciso cuidar de mim, que é o que eu sempre bato na tecla com vocês. Eu preciso me conectar com Deus, porque só assim eu consigo fazer tudo o resto, né? Preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar do meu marido. Ter tempo de qualidade com meu marido, ter conversa, ter diálogo, ter tempo com meu marido, para depois eu conseguir cuidar dos meus filhos e o meu marido também. Porque os nossos filhos, eles vão embora. E eu vou ler sobre isso aqui nessa live. Eles vão embora, eles devem ir. Essa é a ordem que Deus nos deu. Mas o marido não deve ir. Alguns vão, mas diz ali que até que a morte o separe. A vontade de Deus sempre foi que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas muitas vezes nós somos desobedientes, a gente quer fazer na força do nosso braço, quer fazer do nosso jeito, e aí acontece várias coisas que o mundo tem se perdido por várias vezes durante a Bíblia. O mundo se perdeu, os homens se perderam. Deus teve que destruir o mundo por inúmeras vezes. Porque é quando a gente decide fazer pela força do nosso braço, a gente não chega aonde Deus quer que a gente chegue. A gente não chega assim como Moisés, que tinha tudo, um homem de Deus que foi salvo. Ele era para ter morrido. Todos os bebês, todos os homens eram para ter morrido. A mãe dele escondeu ele por 3 meses. Mães, vocês que são mães aí, pensem comigo, como que seria esconder por 3 meses, os 3 primeiros meses onde o bebê chora, porque é a esterogestação. Ele deveria estar ainda dentro do útero, né? Na capacidade intelectual dele, na mente dele, mas já não tem mais espaço físico. E ele já está fora, mas ele tem uma necessidade ainda de estar muito apegado com nós, mães, principalmente. Tanto que os 3 primeiros meses é a mãe que ele reconhece. Pensem vocês que já são mães. Como esconder uma criança por 3 meses? E a mãe de Moisés fez isso. Escondeu ele por 3 meses. Por quê? Porque ele já era o escolhido. Ele já era um filho muito amado de Deus. E Deus prometeu para ele que ele entraria na terra prometida. Porém, ele não entrou. Quando ele decidiu fazer pela força do braço dele, Deus não deu o que tinha prometido, porque ele escolheu. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu também. Além de muitas coisas maravilhosas, também deu livre-arbítrio, que pode ser bom, mas muitas vezes pode ser ruim. Quando a gente quer fazer pela força do nosso braço, do nosso jeito, a gente vai ficar 40 anos no deserto, quando podia ser rapidinho. Moisés podia ter passado rapidinho ali com aquele povo, os escravos, mas ele quis fazer do jeito dele. Ficou bravo, ficou irado, fez do jeito dele. Demorou. Às vezes a gente dá volta e o caminho era por aqui. Mas por quê? Porque a gente não silencia o nosso coração, a nossa mente, acalma a nossa mente e se conecta direto na fonte. E quando a gente não faz isso, a gente quer fazer pela nossa cabeça, pelo nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso. Tudo que a gente agir pela emoção, seja por muita raiva ou por muito amor,
a probabilidade da gente fazer errado é muito grande, porque o nosso coração, ele é enganoso. E está escrito isso dentro da Bíblia. Então eu volto aqui, né? Voltante para Gênesis. Quando eu entendo que eu e o meu marido somos uma só carne, que Deus nos fez mulheres, sim, de um homem. Ele criou primeiro Adão e viu que não era bom que o Adão ficasse só. Eu entendo que sim, eu vim porque Deus viu que precisava de alguém para auxiliar esse homem. E sim, quando eu me coloco neste papel de auxiliadora, de servir ao meu marido, as coisas começam a mudar dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha vida. É fácil nos dias de hoje? Eu acho que é, né? Se for comparar com... Nós estamos vivendo, nós temos informação hoje. O quanto os nossos antepassados sofreram por não ter informação, por não saber, por não poder ter acesso à Bíblia. Porque aqui dentro está toda a verdade. E cada vez que eu leio, cada vez que eu descubro algo, eu digo, nossa, sempre esteve aqui? Sim, sempre esteve aqui. Cabe a nós decidirmos, tomar uma decisão. E, né, nada melhor, nada mais propício do que as energias de novo ano, de um começo de ano, pra gente fazer diferente. Eu compartilhei nos meus stories que eu comecei a fazer a leitura da Bíblia, que este ano, uma das minhas metas no meu pilar espiritual, e a partir da semana que vem eu vou começar a compartilhar com vocês coisas magníficas aqui no feed. Uma das minhas metas do meu pilar espiritual é ler toda a Bíblia e entender, claro, não é só ler toda a Bíblia e entender até o final deste ano. Então eu tenho um planejamento aqui, que inclusive eu já tinha no meu planner do ano passado, mas eu não tinha nem me dado conta. Né? Por isso que eu digo, as coisas são no tempo que Deus quer, que Deus determina. Tava ali para eu ver e eu não tinha despertado. O Espírito Santo não tinha ainda me trazido isso e hoje eu entendo porque eu precisava de um chão maior para conseguir ter o entendimento que eu tô tendo hoje. Mas se determine a fazer algo diferente na sua vida. A cuidar de todos os 11 pilares da sua vida. Mas, Nath, eu nem sei quais são. Eu vou te auxiliar aqui. Eu vou começar, vai ter postagens sobre os pilares da vida. Porque eu acho que esse começo de ano, embora seja apenas, né, coisa que nós estipulamos, mas tem uma energia que as pessoas estão em busca do novo, de um recomeço, né? E então é propício a gente organizar o que eu quero para esse meu ano. Para chegar lá em dezembro de 2023 e eu olhar e dizer, uau, esse ano foi diferente. Porque esse ano tudo que eu me propus, eu fiz. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, em janeiro, começa pilhadona. Fevereiro, né? A vida só começa depois do carnaval para algumas pessoas. Mas para quem já começou agora, eis-me aqui, Senhor, que carnaval para mim não faz nenhum sentido mais. Nunca fez, na verdade, mas agora menos ainda. Só que ao longo do ano começa a desmotivar, porque não sabe para onde quer ir, porque não tem clareza do que quer fazer. E o seu casamento? Você que tem um. E você que não tem? Como será? Você planejou essa área também? As 11 áreas da nossa vida precisam ser olhadas com carinho e com cuidado, para que a gente possa saber para onde a gente vai, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Quem não sabe para onde vai, qualquer coisa que aparecer no meio do caminho serve. Se eu tô com uma mochila andando por aí e passar uma carona, pode ser que eu pegue essa carona, mas eu não sei nem onde ela vai parar. Então trace os seus objetivos, saiba onde você tá hoje e aonde você quer chegar. Seja daqui 1 mês, 2 meses, seja dezembro, seja daqui 5 anos, pequenos e longos prazos, a curto e longo prazo, médio prazo, mas estruture a sua vida e entenda que a gente precisa ter planejamento. Deus não é Deus de confusão. Deus gosta de organização. E o quanto, principalmente falo aqui de perfil comportamental, o quanto para nós, dominantes e influentes, que é o que eu sou, é difícil a organização. Mas o quanto Deus quer a organização. Ele não quer o perfeccionismo, que aí vem os conformes. Os perfis conformes, eles são os perfis muito planejados, muito organizados. Porém, eles são muito perfeccionistas.
E aí, muitas vezes, fica o plano perfeito, tudo estruturado, lindo, maravilhoso, mas a ação falta. Então, a gente precisa entender que perfil comportamental não é bengala. A Nath, muitas vezes as pessoas acham que eu tenho conforme, que eu tenho estável, porque eu consigo me planejar e me organizar. Mas para mim é difícil isso. Sai da minha zona de conforto. Mas nós precisamos estar o tempo inteiro nos desafiando a melhorar, a sermos melhores, para que a gente consiga atingir o que a gente quer. E um dos pilares que eu trago hoje aqui é o servir. O quanto que eu vou servir ao outro. E começo aqui falando sobre o meu marido, o meu casamento, a minha casa. Porque quando eu sirvo o meu marido, quando eu faço para o meu marido, eu estou fazendo para todos da minha casa, inclusive para mim, porque esse sim também é um dos papéis da mulher. Queira você ou não, aceite você ou não. Mas o livro que me referencia, que me traz a referência, não é esse. É esse. E eu te desafio a começar a entender ele. Eu te desafio a pegar ele e começar a ler e ver que muitas coisas que você, que eu faço na minha vida desagradam ao Senhor. Mas muitas vezes a gente não sabe. Mas tá aqui. A gente pode saber. E tem 52 países no mundo que são proibidos de acessar esse conhecimento. Até quando você vai ficar inventando desculpa? Até quando você vai ficar dizendo como a Nath dizia, eu queria ler a Bíblia toda, de cabo a rabo. Mas queria? O que tu tá fazendo pra isso? Se alguém quiser, eu compartilho. É maravilhoso, gente. Eu vou compartilhar. Se quiserem, escrevam aí. Compartilhe esse daqui. Já mandei pra algumas pessoas que me chamaram, que é pra ler a Bíblia no ano inteirinho, 365 dias. Leia a Bíblia por 365 dias consecutivos. E é muito... tá sendo muito tranquilo, muito... Tipo, tudo aquilo que eu dizia, é difícil. Porque quando eu ia ler sozinha, que eu não tinha visto isso, eu lia mais do que eu tô lendo hoje. E entendia muito menos. Então, hoje, ele é todo dividido por 2, 3 capítulos só de um livro. E tem a coerência, tem a sequência e é um fácil entendimento. Então, se alguém quiser, escreva aí, eu quero, que daí depois eu disponibilizo. Que competição existe ou existiu entre você e seu marido? Como isto esteve ou está incapacitando ambos de andarem com Deus e servi-lo? Muitas vezes a gente fica naquela, né? O cabo de guerra, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, mas nós precisamos entender que não andarão juntos um ou mais se não houver entre eles acordo. E o primeiro acordo, o primeiro pacto que você deve firmar é dentro da sua casa. O primeiro combinado, vocês dois precisam ir para o mesmo rumo. Não é um fazer o seu planejamento, o outro fazer do outro, né? A mulher faz o dela, o homem faz o dele, e em nenhum momento esses planejamentos se encontram. Aí a mulher tá lá, eu quero construir uma casa. E o homem tá lá e diz que eu quero comprar um apartamento. Como que vai dar certo? Marluza quer? Depois eu te mando, tá, Marluza? É top, top, top. Como que vai ser? Se eu quero construir uma casa e meu marido quer comprar um apartamento, algo vai dar errado aí. Ou eu vou construir a minha casa e ele vai comprar o apartamento dele e a gente vai se separar. Ou não vai nem ser a casa e nem o apartamento. Ou um vai ceder ao outro e não vão ser felizes. Precisa ter um alinhamento de ideias para poder andar junto. Porque senão, não anda. Senão dá atrito. E aí eu não cumpro o meu papel de mulher. E aqui nós estamos falando de nós, mulheres. Ah, mas o homem... Isso é pra quem é vítima. Pra quem quer se fazer de vítima. Ah, mas ele, o outro. Eu tô falando com você. Eu estou falando comigo. Estou falando com as mulheres. Com as mães. É com você que eu tô falando. O que você pode fazer de diferente? Ah, Nath, mas é porque tu não conhece o meu marido. A Trícia eu acho que não tá aí. Mas cada um tem um marido que merece. A gente constrói tudo isso. Se tu for uma mulher chata, isso tá lá em Provérbios, uma mulher que passa reclamando, enchendo o saco, que marido que tu vai ter? Já parou pra pensar nisso? O quanto nós precisamos fazer a nossa parte.
Ah, então eu tenho que me submeter a tudo. Não, você tem que saber o que você quer. E é no namoro que a gente escolhe o nosso marido, né? É no namoro que a gente escolhe. O Vini falou na palestra, quem errar na seleção vai gastar mais dinheiro, mais tempo no treinamento. E é isso, é o namoro e o casamento. Então você que ainda não é casado, que você que tá namorando, escolha bem agora. Porque ao contrário do que dizem, aí depois tudo piora, não é isso. Mas é que depois, através do que diz na Bíblia, é até que a morte os separe. Ai, Nath, tu tá querendo dizer que tu é contra o divórcio, que tu é isso, que tu é... Eu tô querendo dizer o que diz dentro da Bíblia. Que o que Deus uniu, o homem não deveria separar. Mas talvez se separou, não foi Deus que uniu. Então pense bem antes de se unir. Porque é algo muito, muito sério. Quando eu me encontro, quando eu me dou, quando eu dou 50%, 50% faz 100%. É uma fusão. Então pense bem. Você que ainda está namorando. E você que já escolheu errado, né? Que pensa, ah, Nath, porque tu não conhece meu marido, porque isso, porque aquilo. Vai ter que investir em mais treinamento. Vai ter que buscar capacitação. Vai ter que buscar capacitação para casais, para mulher, para o homem. O primeiro que se levanta dentro de casa, levanta a casa inteira. Eu sei, mulher, que muitas vezes é pesado e é difícil. Mas você sabe aonde você quer chegar? Porque quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta, o fardo, o caminho, o processo, ele fica mais leve. Então saiba aonde você quer chegar. Saiba o marido que você quer. Você que ainda não tem? Escreva. Escreva. Que tipo de marido que você quer? Escreva, profetize, visualize. Porque ele existe. Deus fez alguém para ser a sua metade. Para ser o seu 100%. O marido deve ser supostamente o vencedor. A esposa deve ajudar a tornar possível essa vitória. Ah, não. Está escrito na Bíblia. Não é a Nath que está falando. E quando eu falo isso, não vão achar que para mim é fácil. Eu não fui criada para ser submissa de homem nenhum. Eu não fui criada para depender de homem nenhum. Eu decidi em 2020 que eu ia seguir o que estava escrito dentro da Bíblia. E tem sido muito difícil. É difícil, porque quem me conhece sabe da minha personalidade forte, do quanto eu fui criada para ser uma vencedora, e vou ser igual, porque eu e meu marido juntos fazemos a vitória. Mas eu preciso entender que antes de eu vencer, eu preciso dar a base pro meu marido. E por muitas vezes eu me questionei, por que eu não tô vivendo os meus sonhos? Nesses últimos 2 anos, né? Por que os meus sonhos estão no segundo plano? E cada vez que eu leio a Bíblia, eu entendo mais. Hoje eu entendo e o Espírito Santo desceu aqui agora e me mostrou que lá em 2020... Não foi 2020, foi ano passado. 2020... Não, foi ano passado, 2021. Lá em 2021, em janeiro de 2021... eu fui para assinar um contrato para fazer palestras e o Vini me levou para uma cidade. E eu fui para assinar com a honra, com o apoio dele, com a permissão dele. E eu saí de lá transtornada. Eu vim de Santa Cruz, que era a cidade, até Sobradinho chorando e gritando dentro do carro. E eu não entendia o que era. Eu só sei que na hora de eu fechar ali e dizer, eu disse, não, eu não quero isso. E eu queria muito, né? O meu braço queria muito. E eu disse, eu não quero isso. E aí eu lembro que eu virei pro Vini e eu disse, amor, me diz o que tu quer que eu faça. E pra vocês entenderem, janeiro de 2021, tipo, o começo, né? Foi o começo. Eu saí do mercado em julho de 2020. Mas a Isadora só foi dormir em outubro. Então eu tava muito em função de fazer acontecer, de Isadora dormir, de alinhar tudo isso. E hoje eu entendo que Deus é muito maravilhoso e que Deus usou desse tempo pra me tratar. E janeiro foi tipo assim, agora eu vou. Agora eu vou viver os meus sonhos, né? Eu vou prosperar no que eu quero, no que Deus me falou e eu vou fazer. E lá em janeiro de 2021, nessa viagem de volta, eu disse pro Vini, me diz o que tu quer que eu faça. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu li a parábola dos talentos. Porque eu gritava dentro do carro e eu dizia pro Vini,
Deus me deu tantos talentos que eu não sei qual usar. E eu sempre tive essa consciência. Como eu comecei a ler a Bíblia em maio de 2020, eu sabia que Deus tinha me dado os talentos, que os talentos não eram meus, que Deus tinha me dado os talentos. E cada vez que eu leio a Bíblia mais, eu entendo que foi Ele que me deu. E eu disse que parece que eu tô sendo ingrata, injusta, porque eu não sei nem qual usar. E eu disse pra Ele, me diz, exatamente assim, eu disse, me diz o que tu quer que eu faça. E aí Ele me disse, lá em janeiro de 2021, Ele disse, amor, vem trabalhar comigo no Labrasa e escreve o teu livro. Janeiro de 2021. 21 ou 22? 21. Gente, é tanto tempo, né? Acontece tanta coisa. E eu disse, não. Eu não quero mais trabalhar para os outros. Olha o que eu disse há pouco tempo atrás. Eu disse, eu não quero mais trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar nos meus projetos, nos meus sonhos. Ele disse, sim, vem trabalhar pro Labrasa. E depois disso depois tu vai escrevendo teu livro e depois tu vive das palestras, tu faz o que tu quiser fazer, mas me ajuda a estruturar o Labrasa. E eu vim chorando, vim urrando, vim braba, e eu disse, tá, eu preciso conversar com a pastora. E no outro dia era uma sexta-feira de manhã, eu já mandei mensagem pra palavra, e às 7 horas da manhã eu fui lá falar com ela, e ela não sabia que eu queria escrever livro, ela pouco conhecia o Vini. E aí ela me disse, eu disse, pastora, assim, eu não sei o que eu faço. E ela me disse, sem eu falar, ela disse, por que tu não vai ajudar o Vini no Labrasa? E por que tu não começa a escrever um livro? E naquele dia ali eu tive certeza, hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo me dando a direção. Eu continuo trabalhando no Labrasa, né? Eu me determinei que eu ia organizar, que eu ia estruturar o Labrasa e depois eu ia voar. Mas quando eu me pego aqui, lendo que o marido deve ser supostamente o vencedor, a esposa deve ajudar a tornar possível essa vitória, eu entendo que para eu poder voar, meu marido vai ter que ser um vencedor antes. Que o Labrasa vai ter que estar prosperando muito mais, glória a Deus, do que já está prosperando. E eu sei que Deus me usou ali dentro do Labrasa pra gente chegar onde a gente está hoje. É mérito da Nath? Não é, porque eu sou a auxiliadora do meu marido. E por muito tempo eu fiquei, poxa, tô de novo trabalhando pros outros. E aí ele me disse, não é pros outros, amor, é pra nós. E ele não tem o conhecimento da Bíblia, mas o Espírito Santo, com certeza, usou ele pra me dizer isso e pra me acalmar. Porque eu não fui ensinada, isso não pode ser bengala, mas é a justificativa que eu trago pra vocês, eu não fui ensinada. Tanto que a primeira pergunta que o meu pai e meu irmão fizeram quando eu disse que eu não voltaria pro mercado depois da minha licença foi, mas tu não vai depender do Vini, né? E eu, na minha arrogância, minha prepotência, meu orgulho, eu disse, claro que não. Mas eu menti. Era uma mentira. Porque quando eu saí do mercado lá em julho, oh, meu amor, eu nem vi que tu tava aí. Te amo muito, meu amor. Quando eu saí do mercado lá em julho, eu não sabia nem o que eu ia fazer, porque eu não dormia nem de dia nem de noite, quem dirá pensar e planejar. Então era óbvio que eu ia depender do Vini, mas eu disse, claro que não. Por quê? Porque tinha muito orgulho, que precisava ser moído e que ainda está sendo moído. Então, um coração que serve, o quanto a gente precisa entender que nós precisamos, sim, servir. Hoje eu vou terminar essa live, então passar uns minutos e eu vou terminar essa live. Senão fica live pendurada aí, pedaço de live. Considere Mateus 20:28. Em que ocasiões você tem visto Cristo usando alguém para servir a você ou a outra pessoa? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Nós viemos para servir. A Nath não tá aqui porque a Nath quer aparecer. Eu já falei pra vocês várias vezes o quanto pra mim me tira da zona do conforto. Eu amo estar aqui, mas o que antecede, o pensamento que antecede é, tem tanta coisa pra fazer. Mas Deus mandou e eu obedeço. Deus me colocou essa semente no coração dia 9 de junho de 2022 e desde lá
Eu disse, eu vou prosseguir. Desde lá, muitas vidas, muitas pessoas, no meu Insta antigo, no meu Insta atual, no meu WhatsApp, no meu dia a dia, vem chegado até a mim. E tem me trazido feedbacks do quanto essa live, o meu transbordo aqui, tem impactado na vida delas. E é sobre isso, é sobre servir. O quanto você tem servido o seu marido, a sua casa, o seu filho, o seu trabalho, os seus amigos, o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. O quanto você tem se servido. Nós viemos para servir e sermos servidos. Amém. Muito edificante. Primeiro a Kelly falou. A Marla botou amém, Nath, tudo no tempo dele. E ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Ontem eu falei com uma amiga minha sobre o sono da Isadora, né? E eu e o Vini, a gente comenta muito sobre isso. O quanto Deus é maravilhoso e o quanto Deus nos deu muito além do que nós pedimos. O que a Isadora dorme hoje, a forma que a Isadora dorme hoje, eu nunca pedi. Eu nunca disse, Deus, eu quero que a Isadora durma sozinha. Nunca. Mas Deus deu infinitamente mais. E a gente se orgulha mas são todas as noites. Porque a gente sabe tudo que nós passamos para conquistar o que a gente conquistou com a Isadora. Todas as noites, geralmente sou eu, né? Mas quando eu ou o Vini sai do quarto da Isadora, a gente se olha com um olhar de uau. Deus é muito maravilhoso. Porque só uma mãe que passou ou que ainda passa por privação de sono vai entender o que eu tô dizendo. Ver um filho teu que não dormia mais de 2 horas, que não dormia mais de 20 minutos durante o dia, dormindo sozinho e te dando tchau todas as noites, é algo que me mostra que Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos. Então, os planos dele são muito melhores do que a gente imagina para nós. E quando a gente solta, confia e faz a nossa parte, as bênçãos vêm. Tem gente que não consegue receber as bênçãos. Tem gente que não permite que as bênçãos cheguem. Não seja você uma abençoada, que Deus tem muitas bênçãos para você. Não seja você uma pessoa que tranca as bênçãos, que não recebe as bênçãos, porque Ele faz infinitamente mais. Vamos encerrar. Leia Gálatas 6:9. A gente encerrar, que já são 7h40. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, princípio, fazer o bem, amar ao próximo, cuidar, servir e se permitir se servir e ser servido. O que você tem aprendido enquanto tem servido a Deus e ao seu povo? Que bênçãos tem recebido nesse serviço? São incontáveis. Quando eu faço o bem pro próximo, pro povo de Deus, as bênçãos vêm de uma maneira que muitas vezes a gente nem se dá conta que foi uma bênção. A gente já... É tanta coisa boa que acontece que a gente não, porque eu não faço mais isso, mas eu antes já nem percebia mais. Já não era mais nem grata. Mas o quanto a gente precisa ser grato todos os dias por cada bênção. Se você está aqui hoje, você é um abençoado, uma abençoada. Porque Deus te permitiu, te deu o presente da vida de acordar para um novo dia e de fazer um dia diferente. E eu te desafio a começar a viver a vida no hoje. Esqueça o teu passado. Esqueça quem te feriu, o que te fizeram. E comece uma nova história, a reescrever. Não precisa desconstruir tudo, desmanchar tudo. Tá no 7º andar? Continua daqui pra cima. Não precisa desmoronar o prédio para começar de novo. Mas você não é o que te falaram que você era. Você não é o que fizeram pra ti. Ressignifique o teu passado. Viva o teu presente, que o seu futuro será extraordinário. Aprenda a servir. Aprenda a amar ao próximo. Entenda o seu papel quanto mulher dentro da sua casa.
Honre, respeite e faça do seu marido um vitorioso. Dê graças e glória a Deus por esse dia de hoje. Seja grata pelo ar que você respira. Seja grata pela família que você tem. Lembre-se, se não tá boa, ela pode melhorar. Você tem o poder nas suas mãos de decidir o que você quer para ti, o que você aceita e o que você não aceita mais. O que você pode fazer de diferente para ter a vida que você sonhou e deveria, se não planejou, deveria estar planejando e agindo.